Viva! Sejam bem-vindos ao Vai a Jogo, o mais recente podcast de desporto em Portugal, promovido pela Solverde.pt e que procurará, ao longo dos próximos meses, ir ao encontro dos diferentes intervenientes do jogo, sejam eles atuais ou antigos, sejam eles treinadores, jogadores, presidentes ou então adeptos, e sejam eles pertencentes ao mundo do futebol, do handball, do desporto motorizado, tudo aquilo que possa interessar a nós e aos nossos ouvintes. O primeiro episódio que estão prestes a ouvir foi feito com dois adeptos sportinguistas, com o seguinte tema: será que é desta que o Sporting é um real candidato ao título? E, portanto, a nossa conversa, que fluiu bastante bem durante 45 minutos, é sobre essas esperanças para o Sporting de Ruben Amorim. Nas próximas semanas podem esperar mais e melhores novidades. Até lá, encontrem-nos em solverde.pt ou então nas redes sociais, também procurando por solverde.pt, ou então no nosso blog em blog.solverde.pt. Até já. Hoje temos connosco o Pedro Varela, mais conhecido pelo Twitter como Bancada de Leão, e o João Castro, mais conhecido por João Castro. São dois ilustres adeptos sportinguistas, responsáveis pelo premiado podcast Sporting 160, pela melhor revista não oficial de um clube em Portugal e por comentarem a atualidade leonina quase ao minuto. Olá Pedro, olá João. Viva Pedro, olá João também. Viva Pedro, viva Varela. Exatamente, nós por questões de... Nós já nos conhecemos há uns tempos e por termos aqui dois Pedros, e eu passo a ser Barbosa e o Pedro Varela passará a ser Varela. Ok, eu vou-vos lançar então a primeira pergunta e depois vamos por aqui por fora. Nós estamos aqui para discutir então aquilo que será uma possível candidatura do Sporting, possível candidatura ou possível campeonato, mas vamos a isto. Ora bem, vamos começar por essa pergunta em jeito de provocação. O Sporting foi eliminado da Liga Europa, foi eliminado da Taça de Portugal, portanto acabou por cair cedo em competições que normalmente mexem mais com o ritmo do campeonato. Por um lado, eu acho que todos nós percebemos que há mais tempo de descanso e até permite de alguma forma um plantel mais curto. Por outro lado, há a perda de títulos, há uma espécie de demonstração de fraquezas. Isto faz o Sporting mais candidato ou menos candidato? Varela, se calhar começando por ti. É sempre aquela... A pergunta é sempre complexa porque qualquer adepto do Sporting, seja eu, seja o João, quer que o seu clube esteja em todas as competições e, portanto, pelo menos nas três mais importantes, campeonato, Taça de Portugal e competições europeias. E no caso do Sporting tem sido a Liga Europa. Portanto, eu fico sempre triste que já estejamos eliminados, especialmente a Taça de Portugal custa sempre um bocadinho e já estamos fora das competições europeias. Agora, olhando para aquilo que tu disseste, como é óbvio, temos mais tempo de preparação e desocupa, digamos assim, um pouco o calendário, mas uma equipa como o Sporting, como o Porto, como o Benfica, tem que ter um plantel preparadíssimo para pelo menos estas três competições. Dou de barato a Taça da Liga por tudo aquilo que é esta competição e a forma como ela existe e até algumas incoerências, mas isso seria outra discussão. Diria que desse ponto de vista de preparação vai ter mais tempo e, portanto, e como nós sabemos, o Sporting tem um plantel mais curto que o Porto e Benfica, com algumas lacunas, diria que nos favorece, mas entristece-me por outro lado estarmos fora destas competições. João, ainda na mesma linha, mas quando o Sporting é eliminado das competições europeias, e eu imagino obviamente que tenha custado, como é óbvio, enquanto adepto, mas o teu feeling inicial foi mais de meter pressão, no sentido de, a partir de agora, ok, o Ruben tem mesmo que ser campeão, o Ruben e essa equipa tem mesmo que ser campeões, ou foi no sentido de ficares até... conseguiste ficar contente no meio da desgraça? Não, nunca ficamos contentes quando somos eliminados das competições europeias. Nós queremos ver sempre grandes jogos e depois há sempre um prejuízo financeiro correspondente e que nos pode afetar no futuro e, por exemplo, pode-nos afetar agora no mercado de janeiro, que tanto precisamos de reforços. E convém relembrar que o Sporting também é eliminado
da Liga Europa, pelo LASK, mas o Sporting vinha da recuperação do Covid. Tínhamos muitos jogadores tinham Covid, como tivemos no primeiro surto que apareceu em Alcochete, e portanto temos aí também um fator que não é contemplado por vários analistas, mas esquecem-se que o Sporting vinha mesmo de uma recuperação de Covid e sabemos que não é bem igual. E depois, ao Barbosa, há uma coisa curiosa que é, fala-se muito disto, o Pedro falou agora do descanso e tudo, fala-se muito do que o Sporting joga menos competições e tudo, mas eu nunca vi um campeão no final da tabela com um asterisco ao lado a dizer foi eliminado precocemente da Liga dos Campeões ou da Liga Europa e da Taça Portugal. Nunca vi, porque se recuamos, Porto e Benfica, de certeza que também já tiveram épocas em que foram eliminados precocemente e foram campeões e nunca vi tanta celeuma. Em relação ao Sporting, de referir, mais uma vez, que temos um plantel um pouco limitado, como sabem, e portanto beneficia nesse aspecto, mas também para a gestão do plantel, para dar a oportunidade a outros jogadores que não são sempre titulares, convém ter competições, o que não está a acontecer face a essas eliminações. Esta situação do Sporting, a mim, deixando aqui um pequeno comentário, a mim faz-me lembrar o Chelsea do Conte, do António Conte, porque até no sistema, até em alguma inflexibilidade, mas já lá vamos, por parte do treinador, mas que é um Chelsea que, por ter tido um campeonato muito mau no ano anterior, não tem competições europeias sequer, e que tem um sistema que taticamente é muito exigente, mas que lá está, mas que o treinador pode segui-lo com mais segurança porque não há tantos jogos. Continuando no João, agora para o João primeiro, depois a Varela. Vamos falar da ideia de jogo do Ruben Amorim. O sistema de 3 centrais, toda a dinâmica ofensiva do Sporting estão muito bem trabalhados. Acho que conseguem uma estabilidade defensiva sem comprometer muito a criação de oportunidades do golo. Tanto que a defesa do Sporting com 9 golos sofridos é de longe a menos batida. Há, no entanto, ou não, alguma inflexibilidade na ideia de jogo, e isto é uma força ou uma fraqueza? Concordo com tudo o que tu disseste. Além da defesa menos batida, é a defesa que permite menos remates às equipas adversárias. Está muito baseada em 3 jogadores muito experientes, o Neto, o Coates e o Fedal. Quando não jogam, as coisas já não são assim, e vimos agora o último jogo, por exemplo, com uma falha de Borja a fazer a linha de 3 centrais, e depois até Quaresma também não recupera, e foi o gol do empate. Duvido que o Sporting tivesse empatado com os 3 centrais habituais titulares. E depois existe sempre uma criação de boas oportunidades, boas movimentações ofensivas, mas referiste um ponto importante. Existe alguma inflexibilidade no sistema tático. E isso acontece principalmente contra blocos mais baixos ou quando o Sporting precisa de ir à procura do golo e as equipas estão fechadinhas lá atrás, Barbosa. E nisso o Ruben Amorim não tem conseguido apresentar uma alternativa e, em termos de resposta, mas meio de pergunta, não consegue a alternativa por não querer ou por não ter meios para o fazer. Porque o Sporting também tem a lacuna dos pontas de lança, tem a lacuna, além dos pontas de lança, Barbosa, falta claramente um abre-latas ao Sporting, ou seja, um extremo com capacidade de drible, de criar oportunidades em jogadas individuais. O Sporting não o tem. Para te dizer que o jogador com maior capacidade de drible em percentual com sucesso é o Pedro Porro, portanto o ala direito. Nenhum dos extremos do Sporting está lá no top 10 da Liga, longe disso, e portanto poderia dizer que se calhar Giovane poderá ser, mas não está a ser titular, ou Platos que tem mais capacidade de drible, mas factos são estes. Pedro Porro é o jogador com mais capacidade de drible atual do Sporting e portanto falta-nos um abre-latas. E quando falta um abre-latas, e viu-se contra o Rio Ave, quando o Sporting teve que vir para a frente, mudar o seu estilo de jogo, não consegue, já não é a primeira vez. O Sporting tem sido muito eficaz, isso tem-nos favorecido, tem marcado quase sempre primeiro com o adversário, o que tem sido fundamental, porque quando temos que correr atrás, mudar todo o sistema de jogo, fazer cruzamentos, ganhar ali bolas na linha de fundo, apertar um bocado com os adversários, a verdade é que o Sporting não consegue, e quando não consegue, normalmente dá-se mal. E portanto aquilo que tu referiste, e bem, existe alguma inflexibilidade por parte de Ruben Amorim, e eu acho que devia, por exemplo, no último jogo ter colocado mais um avançado, ter mudado ali um pouco o sistema na frente, mas também fica a pergunta, que eu deixo até para o Pedro Varela, se me permites, Barbosa, é que não será a falta de meios que possam permitir a Ruben Amorim alterar o esquema? Pois, eu ia, Pedro, responde a isto, João, e com uma adição, desculpa. Sim, claro. O Sporting na Madeira, quando é eliminado para a Taça de Portugal com o Marítimo, acaba o jogo com Coates
na frente, não é? O Coates a tentar, Coates e Sporar a tentarem de facto aquilo que, pronto, que o Sporting não estava a conseguir. E é um bocadinho isto, reforçando a ideia do João. O Ruben não muda porque não quer, o Ruben não muda porque não pode, o Ruben não muda porque tem uma crença absoluta nesse sistema. O que é que tu achas? Ou é um bocadinho de tudo, quer dizer? Pois, eu acho que a resposta está um bocadinho por aí, é um bocadinho de várias coisas, mas há aqui algo que nós podemos, ainda este fim de semana pensava nisso e até tinha escrito um texto no meu blog, já não escrevi há alguns meses, mas realmente, primeiro há claro, obviamente aqui há um mérito, muito mérito no trabalho do Ruben Amorim. Não tenho dúvidas que com os treinadores que passaram nos últimos anos no Sporting, com esta equipa os resultados dificilmente apareceriam e isto é mérito do Ruben Amorim. Agora, o que nós vimos na Madeira e com o Rio Ave, nós vimos que o Bruno teve uma dificuldade, nós não sabemos, na cabeça dele ele pode não ter mexido porque achava que não tinha necessidade de mexer e ele é que é o treinador e ele lá saberá, mas eu olho, e o João também estava um bocado por essa linha, nós olhamos para aqueles 2 jogos e tu sentes que terias que mudar algo e nós podemos olhar e dizer, ok, temos dificuldade, o João já deu aqui exemplos, falta-nos o abre-lata, falta-nos mais ponta de lança e isso é uma dificuldade que o Sporting tem, fruto de pouco investimento, das dificuldades financeiras que têm passado nos últimos tempos. Mas depois tens jogadores no banco que tu sentes que teriam a sua oportunidade e nomeadamente no caso do jogo com o Rio Ave, tu há ali um momento, repara, o Ruben mexeu aos 72 minutos, poderia perfeitamente no início da segunda parte, se a coisa não estava a mexer e que tu tens que ser muito mais ofensivo, que tens que criar oportunidades de gol, que tens que ganhar o jogo, já, não só porque em condições normais tens que ganhar o jogo porque estás em alva, já é o Sporting e tens que jogar para ganhar sempre, mas porque a seguir iria haver um Porto-Benfica em que poderias ganhar até pontos aos 2 e se tivéssemos ganho, teríamos ganho pontos aos 2. E ele foi ali um pouco inflexível no esquema quando precisávamos ter mais oportunidades de golo. Que a verdade é que o Sporting foi para cima do adversário, mas não teve muitas oportunidades de golo. Tem ali uns 3 ou 4 remates que nem saem assim grande coisa, mas não foi aquele domínio avassalador que nós no final dizemos, houve ali a oportunidade para fazer o segundo golo. Não, o empate acaba por até se aceitar, um prémio para o Rio Ave, que acaba por fazer uma equipe, um jogo dentro das suas capacidades bastante interessante. E portanto, a mim custa-me olhar para o banco e ver alguns jogadores, sei lá, um Daniel Bragança, mudar ali qualquer coisa. O Pedro Marques estava no banco, por exemplo, manter tanto tempo o Borja e o Plata sempre consecutivamente a fazer, foram 3/4 de jogo a fazer em alguns momentos algumas asneiras que eram perceptíveis e portanto é aí que fica a dúvida porque é que não mexeu. Se por um lado compreende-se a falta de recursos, tudo bem, como o João disse, mas por outro fica ali uma inflexibilidade no momento em que nós precisamos de dominar mais o jogo ainda e de criar mais oportunidades. Porque é que não desfizemos aquele 3-5 ou 3-5-2, vamos às vezes aquilo muda ali, mas porque é que não desfazemos ali um pouco a questão dos 3 centrais? Como tu disseste bem, na Madeira fomos para o ataque com o Coates. Quando assim vamos, realmente percebe-se que há aqui qualquer coisa que não bate certo e que é muito pouco. Isso é o desespero, como às vezes funciona, mas se tivéssemos mais pontas de lança, se tivéssemos outro tipo de jogadores na frente de ataque, não o temos. Mas há ali alguma inflexibilidade que me custa acreditar que seja só por falta de recursos. No jogo contra o Rio Ave, era perfeitamente possível meter Bragança e Pedro Marques e mudar ali ququer coisa para ter mais oportunidades. Deixa-me só dizer, Varela, que eu estive a consultar agora aqui no iScout, o número de substituições já está atualizado. O Sporting é a 14ª equipa que faz substituições. Exatamente. O Porto e o Benfica têm mais 10 substituições na Liga que o Sporting. Ou seja, quase 2. Que é algo que nós temos vindo a falar todos, exatamente, que é as substituições, o tempo que ele demora. Uma coisa faz-me lembrar, porque tu neste fim de semana já tinhas colocado essa estatística. Exatamente, o João eu estou a falar disto porque o João no fim de semana já nos tinha colocado lá no canal que nós temos, por causa do programa que gravamos hoje, às segundas-feiras, do Sporting 160, já tinha colocado essa estatística das substituições e agora está atualizado. E é engraçado porque tu olhas para as substituições, uma coisa é que tu teres o Manchester United do Ferguson e ainda percebes que ele demorava a fazer substituições
pá, mas tinhas uma equipa que te dava garantias, que aquela equipa, não é? Toda a gente se lembra dos míticos momentos finais do Ferguson em Old Trafford ou noutros campos em que era um domínio avassalador até parecer o golo. Ali, aqui no caso Sporting não, tu uma coisa que tens notado nestes últimos tempos é que ele demora muito tempo a reagir, pá, e reagir aos 72 minutos parece, naquela condição, parece estranho. E se no ano passado nós olhávamos para o banco e quase que nós em jeito de brincadeira dizíamos que o melhor jogador que tínhamos no banco para meter quase que era o Paulinho, mas o roupeiro, este ano não, a coisa não é assim, tens ali soluções e portanto, enfim, custa a perceber um bocadinho, vamos ver como é que vai reagir. Este momento também é particularmente interessante para ver como é que o Sporting reage a alguma adversidade e a alguns jogos menos conseguidos num momento tão importante como este da temporada. Sim, isto é, e para pegar justamente nisso, mercado, vamos falar de mercado então, vamos falar de janeiro, mas não só de janeiro, também daquilo que é a próxima época. O que é que vocês mudavam? Quais é que acham que são as posições que importa mesmo, em que importa mesmo? Vocês já falaram do ponta de lança, ok, certíssimo, mas mantendo Ruben Amorim, o que obviamente não me parece uma questão, mantendo-se o Ruben Amorim à frente, portanto, o mesmo sistema de 3 centrais e tudo mais, o que é que vocês acham que são as maiores necessidades do Sporting em janeiro, dado este contexto também, mas também um contexto em que o Sporting quer ser campeão, e na próxima época? Posso pegar na batuta, Varela, se não te importas? Sim, força, claro. Obviamente o ponta-lança, isso acho que é imprescindível, e este jogo, e o Varela agora explicou na ponta final, recordando o jogo da Madeira, que entrou o Coates, portanto acho que falta um ponta-lança à imagem, porque Sporar não foi escolhido por Ruben Amorim, diga-se passagem, foi escolhido por Silas, numa lista de 5 jogadores que estavam disponíveis, à imagem de Ruben Amorim, e portanto por isso é que se fala muito de Paulinhos e jogadores que encaixavam no estilo de jogo de Ruben Amorim, pelas suas movimentações. Falta claramente o tal abre-latas, a meu ver, principalmente nestes jogos contra blocos baixos, falta-nos esse, pode não jogar em todos os jogos, porque se jogamos contra blocos altos, o Nuno Santos tem jogado muito bem, ataca muito bem a profundidade, mas falta-nos um abre-latas, falta-nos um lateral, um ala, para concorrer com Pedro Porro, porque se houver uma lesão de Pedro Porro, de certeza que nem eu, nem o Varela, nem nenhum sportingista quer ver Plata a jogar ali, e quanto a mim também falta um central, e não é para dizer mal do Neto, porque o Neto tem jogado muito bem, estatisticamente é dos melhores defesas da Liga, mas falta-nos alguém também com experiência que possa entrar. Isto porquê? Porque a verdade é que Quaresma e Gonçalo Inácio são bons, mas é necessário ter ali outro tipo de central, de modo a que exista com maior competitividade, maior experiência, porque o Sporting tem muita experiência atrás. E, portanto, estes seriam, quanto a mim, os jogadores a serem reforçados, portanto, as posições a serem reforçadas, mas agora a tua pergunta foi pertinente, Barbosa. Para atacar o título, claramente eu acho que falta o tal ponta de lança. Isto porque o Sporting está a ser muito eficaz, mas nos jogos que não está a ser tão eficaz, às vezes tem uma oportunidade ou duas e acaba por não fazer o golo. E com outro tipo de avançado podia permitir não só efetuar esse golo, e esse avançado encaixasse nas ideias de Amorim e fazer as movimentações para que mesmo sem abre-latas o Sporting conseguisse criar mais oportunidades. É isso, por exemplo, que Paulinho faz muito no Braga, e eu acho que é isso que Ruben Amorim quer no Sporting, seja Paulinho ou seja outro ponta-lança qualquer. Pedro? Desculpa, Pedro, que eu perdi-me aqui. Repete-me aqui a pergunta. Eu estava a ouvir a resposta de João e perdi-me na pergunta. Que posições, não era? Pois, porque o João depois andou por aí fora. Era as posições, não era? Agora até me perdi aqui na pergunta. As posições. E sobretudo, desculpa, Pedro, e sobretudo para janeiro, mais do que para a próxima época, ok? Sim, claramente. O que é que achas que em janeiro é necessário para garantir o título? O João, nestas coisas, já no Sporting Centro, o João é muito mais, além de saber muito mais do que eu em termos de jogadores e de análise de jogadores, há uma coisa que eu sempre que falamos sobre essa questão, porque é uma questão também colocada muitas vezes pelos nossos ouvintes, e todas as semanas, obviamente, vamos falando disso, eu preocupa-me aqui, o Sporting tem dificuldades, acho que há, diria que o ponta de lança, eventualmente ali no miolo do terreno também poderia eventualmente ser interessante, há ali muitas posições que nós precisaríamos até de ter várias outras alternativas, mas eu vou-te ser sincero, a mim preocupa-me um pouco esta questão mais do ponto de vista do que pode ser o futuro e como é que nós podemos ou não ter que ter algum cuidado para não hipotecar o futuro, no sentido em que os estádios vão ficar fechados até ao final do ano, até ao final da época, parece-me cada vez mais claro
fruto então, ainda hoje mais uma vez já se falaram em novas medidas e portanto parece-me que não haverá grandes dúvidas. Os clubes estão aqui com alguns cuidados financeiros. O Sporting só pode em janeiro contratar alguém se for efetivamente um excelente negócio, que é sempre uma coisa difícil de avaliar, não é? Muitas vezes isto é quase como abrir um melão, verdade seja dita, às vezes pode parecer muito bonito por fora, mas depois aquilo não sai nada agradável, por muito às vezes que o trabalho de scouting seja feito, e no caso do Sporting, nos últimos anos o scouting não tem sido assim famoso, mas preocupa-me esse lado, o Sporting tem muitos problemas neste momento a nível financeiro. Por outro lado, isto é depois há o revés, não é? Se tu não investes, também podes hipotecar o título, e o título aqui, ou a ida à Liga dos Campeões, que é provavelmente o nosso primeiro objetivo, porque há 3 ou 4 meses ninguém imaginava que o Sporting pudesse estar a lutar pelo título nesta altura, sejamos realistas, e não há problema nenhum em admitir isso, mas neste momento está, e não há dúvidas nenhumas, o Sporting é candidato a conquistar o título, não vale a pena estar aqui semana após semana já a dizer que vamos jogo a jogo, já sabemos que é jogo a jogo, mas neste momento é candidato, até pode acabar atrás do Braga, mas que eu não acredito, mas neste momento é candidato. E um grande objetivo é, obviamente, no mínimo o segundo lugar para nos dar entrada direta na Liga dos Campeões. E aí tu já tens a coisa mais folgada. Portanto, há aqui sempre este revés. E para isto, para tu conseguires, tens que investir neste mercado. Mas o investir no mercado aqui, pá, sinceramente, eu quero um mercado que é aquilo que por vezes também acaba por ser uma utopia, que é bons negócios que interessem, que funcionem, porque nós já tivemos esta discussão no nosso podcast, e até eu e o João diria que somos mais ou menos dentro da mesma opinião. Este mercado de janeiro não deveria de existir nas condições em que existe. Este tipo de jogadores novos entrar para os clubes não devia. O mercado era um mercado início, devia de existir, eventualmente para lesões prolongadas, jogadores livres que pudessem entrar, coisas assim de género. Agora, negócios do calibre que acontece no verão, devia de ser na época de início e depois não deveria acontecer. É um mercado complicado, é um mercado que não é fácil encontrar bons negócios. Mas eu diria que o ponta de lança, se tivesse que apostar as fichas, provavelmente o ponta de lança seria fundamental, porque nós sabemos que no nosso campeonato, e não tem acontecido nos últimos anos, o Porto ano passado não teve isso, mas noutros anos, tanto Porto como Benfica, que têm sido os eternos campeões, têm sempre frentes de ataque que marcam 30, 40, 50 golos, 60 até no Jorge Jesus, tinha 3 atacantes, e nós sabemos que isso é uma garantia não é de título, mas uma garantia de que a coisa pode pender para o teu lado. E nós não temos tido, eu já não me lembro, eu se me quiser recordar do último grande marcador, sem ser o Bas Dost, não é? Que marcou ainda 90 e tal golos no Sport e não sei o que mais, mas tu tens quase que andar a recuar antes. O Edson, exatamente. Slimani. Tens aqui, já viste, quantas, nos últimos 10 anos, quantas pela mão dos dedos e ainda te sobram 2 para contar os melhores pontas de lança que tivemos e isso tem sido uma falha. Os adversários têm normalmente 2. Só temos um, os adversários às vezes têm 2 ou 3, não é? Olhas para o Porto e Benfica e a coisa parece que nascem ali e ao lado parece que a coisa é mais difícil e portanto eu diria que um ponta de lança seria fundamental, até porque o Tiago Tomás tem feito um excelente trabalho, uma ótima margem de progressão, está a fazer o seu trajeto natural que tem que o fazer, mas vimos que ainda agora com dificuldade, como o João disse, deveríamos ter mexido, se calhar deveríamos ter dado a oportunidade ao Pedro Marques, que é outro jovem que vai ter o seu processo de crescimento e portanto nós não podemos estar só dependentes de jogadores que vão crescer, porque precisamos de coisas mais assumidamente maduras e portanto eu diria que o ponta de lança provavelmente seria aquilo que mais necessitaríamos. Barbosa, só para salientar que eu fiz o tweet, por exemplo, para vermos as substituições do Sporting. Isto não é uma crítica, até pode ser um elogio. As pessoas é que podem levar para um lado ou para o outro, isto é como o copo meio cheio, meio vazio. O Sporting fez entrar o Giovane e o Tabata, certo? O Benfica no Dragão fez entrar o Val Schmidt e o Everton. Um internacional alemão e um internacional brasileiro. Claro. Isto, repara, não é uma crítica. Não é uma crítica. Isto até pode ser um elogio ao Amorim, porque está em primeiro, não perdeu nenhum jogo na Liga e mesmo assim com este plantel. Mas é para as pessoas verem também que existe um diferencial muito grande nas opções no plantel. Eu pegava nessa ideia e estamos aqui mais ou menos a meio do nosso episódio e fazíamos uma pergunta aqui, não no reino da realidade, mas da fantasia, que é, se pudessem roubar um jogador aos rivais, só um, qual é que roubavam? E não vale o Braga, porque senão vocês vão lá roubar o Paulinho, que é o que querem. Se pudessem roubar um jogador ao Porto ou ao Benfica, só um, qual é que escolhiam?
Se precisarem de tempo para pensar... Acho que o João vai dizer o mesmo que eu. Eu não preciso. Do Porto eu queria o Luís Dias. É o Luís Dias. Era o Abelardo. Eu e o João sabia que eu e o Porto íamos dizer o mesmo. Eu acho que não há dúvidas nenhumas do Porto, que agora acho que está com Covid, não é? Portanto, sim, não vai jogar amanhã, é verdade, não vai jogar amanhã. O que para nós é bom, é mau para o espetáculo, é bom para nós, mas acho que do Porto, acho que não há dúvidas que era o Luís Dias. Do Benfica eu ia para o Val Schmidt. Talvez, o Val Schmidt. Depois eu aqui... Gostava bastante do alemão no Sporting. Mas eu ia escolher o melhor defesa central eu ia escolher o melhor defesa central do planeta, que era o Bertolini, mas como ele não está a ser o melhor defesa central do planeta, era capaz de ir para o Val Schmidt também. Provavelmente aí era capaz de ser uma boa opção, um jogador com muita experiência internacional, porque ia encaixar numa equipa, não é? Se olharmos para o modelo, para o projeto do Ruben Amorim neste momento do Sporting, aquilo assenta em maturidade, juventude e algumas contratações cirúrgicas de jogadores que já estiveram cá nos campeonatos portugueses, como é o caso do Pedro Gonçalves e do Nuno Santos, que à partida a adaptação é mais rápida e com sucesso como tem acontecido. E eu acho que aqui não fazia mal nenhum termos aqui um bocadinho mais de experiência e ficaríamos a ganhar com esses, tanto com o Val Schmidt como o Luís Dias, isso claramente. Eu acho que com esses dois jogadores no mercado de janeiro, dificilmente se calhar nos fugia ao título. Olha que era uma... ao fim de um ano, agora uma pergunta já é de provocação, mas vocês entendem que não é uma provocação, mas ao fim de um ano de trabalho, Ruben Amorim foi barato ou foi caro? Eu acho que... esperar. Força. Esperar, não é? Eu acho que vamos esperar pelo final do ano. Isto porque se Ruben Amorim conseguir o apuramento para a Champions com este plantel e se conseguir o apuramento para a Champions diretamente... existe uma ligação à valorização dos ativos do Sporting, aos jogadores do Sporting, pode sair barato. Basta ver que o lançamento de Nuno Mendes, o lançamento do Quaresma, o lançamento do Tiago Tomás, esta aposta, e não é só a aposta, Barbosa, porque às vezes há treinadores que apostam nos jovens, mas é preciso efetivar essa aposta e é possível os jovens renderem, não é lançar um jogador de 5 em 5 jornadas, como acontece em alguns casos. Portanto, é um jogador constante que ainda agora renovou o contrato para o Sporting, tem uma cláusula de 75 milhões, recebeu agora recentemente o Sporting foi sondado para uma aposta de 40 milhões. Logo, aí existe uma valorização ao trabalho de Ruben Amorim, porque também aconteceu isso com o Jorge Jesus, valorizou muito os ativos que estavam no Sporting, o Adriano, o Rui Patrício, o William Carvalho, o Gelson, e portanto, neste caso, eu acho que esta valorização, a equipa toda a jogar bem, e apesar de só termos 50% do Pedro Gonçalves, é verdade, também já vale muito mais do que valia no Famalicão, e portanto, essa valorização tem que ser contabilizada, não só os resultados desportivos, a valorização, a época que o Ruben Amorim está a fazer. Eu farei a avaliação no final, mas se o Sporting conseguir o objetivo da Champions diretamente, obviamente que, quanto a mim, o trabalho vai ser positivo. Pedro? Estas questões do barato ou caro, não é? Sempre temos que olhar para os objetivos que um treinador como o Ruben Amorim, neste caso, e pelo valor que foi pago, certamente estamos à espera. Quando se paga 15 milhões por um treinador como o Ruben Amorim, estamos à espera que ele seja, eu diria, 1 ou 2 vezes campeão, mas verdade seja dita, se nós ganhássemos uma, já estaria a ser barato. Se olhamos para a realidade do Sporting, nos últimos 40 anos ganhamos 2 títulos de campeão nacional. Se chegasse aqui um treinador que custou 15 milhões, que nos ganha um título, que era o terceiro nos últimos 40 anos, que nos colocava numa Liga dos Campeões, que nos abria a porta logo de entrada a 40 ou 50 milhões de euros, eu diria que estaria pago, não é? Que estaria pago. Mas eu quero acreditar, a minha grande questão, sempre com o Ruben Amorim, não é só o valor, claro que é um valor fora do normal no nosso campeonato, mas é se realmente há aqui um projeto. Se nós eventualmente tivermos aqui alguém que consiga estar 3, 4, 5 anos e o projeto seja efetivamente bem montado, entre o nível de aproveitamento da academia, que é uma coisa que
todos os anos é a academia que é melhor, não sei o quê, tem os melhores jogadores, tem não sei o quê, mas depois não há um projeto de continuidade. A verdade é que nas últimas direções, todas as direções têm falhado a esse nível num chamado projeto de continuidade. Os jogadores vão aparecendo, mas não há aqui um projeto de continuidade, um verdadeiro projeto de formação no apoio à equipa principal. Se isso for possível, se nós conseguirmos ter esses jogadores e um esqueleto, uma parte do esqueleto com base nesses jogadores, e depois conseguirmos continuar este projeto e lutar pelo título consecutivamente, porque repara, nós campeões nunca vamos contratar um treinador que diga, olha, contratamos este treinador e vai ser campeão. Isso nunca vai acontecer. Claro. Agora, não podemos é estar constantemente como estamos. O ano passado terminamos em 4º lugar, numa época absolutamente miserável, eliminado em quase tudo antes, ali por outubro, novembro, já estavas praticamente eliminado de tudo até do campeonato. Isso é que não pode acontecer. Nós temos que em 5 anos lutar 5 vezes para ser campeão. Agora, se conseguimos 5 títulos ou 0 títulos, aí depois são questões de pormenor. Agora, nós temos é que estar consecutivamente, porque senão o que temos visto nestes últimos anos é que a verdade seja dita, há aqui nos últimos anos, também para que a história também, eu já sei que depois no futuro a história, nós só olhamos para a grande imagem da história e nunca vamos aos pormenores, mas o campeonato 2015-2016 é uma coisa absolutamente fundamental. Jorge Jesus tem sido campeão neste ano, a vida do Sporting provavelmente teria mudado completamente. E o Jorge Jesus não foi campeão porque não calhou, não é? É aquela história, perdeste ali por um ponto, foi a derrota em casa contra o Benfica, foi um empate antes contra o Vitória em Guimarães, muito mal, que jogamos muito mal e tivemos mais oportunidades para ganhar, e portanto há ali uma questão de pormenor. Bem, não vou entrar por outros campos, mas esse que tinha mudado completamente tudo, os anos a seguir depois são miseráveis. E é aí que eu tenho sempre alguma dificuldade. Se este projeto de Ruben Amorim, que nos custou 15 milhões, vai ser possível montar alguma coisa que nos dê garantias, porque nem isso temos tido, que é de sermos candidatos consecutivamente. É que nós, já nem é só o facto de não ganharmos títulos de campeão nacional, é de lutarmos para ser campeões, de estarmos ali até pelo menos à última. E isso acaba por ser um pouco assustador, porque perde ali algo, a certa altura parece já banal, e tu não podes entrar naquela ideia que é banal o Sporting não estar em luta, pode não ser campeão, mas não estar na luta pelo título é uma coisa que nos últimos anos tem sido tão banal que a certa altura pode-se enraizar e isso não pode acontecer, claramente. Portanto, para te responder diretamente, é preciso olhar pelo final e ver o que é possível fazer. Pelo menos se fôssemos campeões eu diria que ninguém ficaria preocupado de ter dado 15 milhões para pelo menos voltarmos a fechar um título de campeão nacional. Deixa-me só acrescentar, Barbosa, deixa-me só acrescentar que um dos meus receios, aliás, uma das virtudes aparentes do Ruben Amorim é que está a construir um projeto no Sporting, é que está a montar, parece-me que com ele, eu aqui é o meu receio, espero que esteja-me a explicar bem, ou seja, o meu receio é que aparentemente está a ser montado algo, eu estou a falar só de futebol, ok? Só de futebol. Sim, uma estrutura de futebol onde as coisas não funcionaram 2 anos com a direção que está, com o Frederico Varandas, e veio o Ruben Amorim e começa uma época e parece que a época foi bem preparada, os reforços foram alvos certeiros, Pedro Porro, o Fedal, Pedro Gonçalves, o Nuno Santos, portanto parece que há ali algo que está a ser feito e a ser construído, e daí a candidatura ao título, a liderança nesta altura, e conforme o Pedro referiu. Mas o meu receio é que se nós não nos tornamos muito dependentes do Ruben Amorim, ao ponto de este projeto que eu acho que está a ser montado, ou que pode estar supostamente a ser montado, um dia que o Ruben Amorim saia, aconteça como quando saiu o Jorge Jesus, que afinal não havia projeto nenhum e que era uma pessoa com o seu staff e sua equipa, como é lógico, que estava a sustentar aquilo. Ou seja, há aqui muito deve haver, mas é um dos meus receios, e tenho que dizer aqui, é que seja não uma estrutura a ser montada, mas é o staff que está a segurar uma estrutura. Sim, isso faz sentido, até mesmo do ponto de vista da construção da equipa. Por exemplo, nós olhamos para os laterais do Sporting, os laterais do Sporting funcionam perfeitamente num sistema a 3 centrais, se calhar numa linha de 4 Ora, já não seriam. Apesar de estarmos a falar de provavelmente 2 dos jogadores com melhor performance nesta liga, eu acho que o Nuno Mendes e Pedro Porro têm estado um nível gigante, um nível altíssimo, mas sim, mas eu entendo-vos, é quase como tentarem os próprios adeptos do Sporting estarem ainda a tentar perceber se este Ruben Amorim será uma espécie de
daquele Jorge Jesus do Benfica, o primeiro, que está lá há vários anos, constrói uma base, que o clube, quando ele sai, o clube não se vai completamente abaixo, ou se vai ser uma espécie de... se calhar António Conte é do Chelsea. Eu não queria falar do André Vilas-Boas no Porto, porque depois da saída do André, o Porto continua a ser campeão com Vítor Pereira. Com Vítor Pereira, exatamente. Mas pronto. Mas ali aquele ano maravilhoso, não é, do André Vilas-Boas, e que depois acaba por não ter seguimento, mas isso de facto vamos tentar perceber. Última pergunta, mas que é talvez a pergunta mais importante. Vocês são adeptos do Sporting, são adeptos já com muitos anos de Sporting, já viram o Sporting ser campeão e viram-no bem, não é? Tem boas memórias disso. Esqueçam o lado racional agora, esqueçam esta coisa toda da ponta de lança, do Ruben Amorim, do Varane, o que quer que seja, esqueçam tudo isso. Vocês sentem que este é o ano? Vocês sentem que vão ser campeões ou que estão mesmo muito perto de ser campeões? Se calhar antes de vocês, enquanto se calhar vocês pensam, até falar de alguns factos interessantes no Sporting. O primeiro é a defesa de facto muito sólida, com 9 golos sofridos nestes 14 jogos, o que é sempre um ótimo indicador. Depois, dos 19 jogos que faltam, apenas 3 deles são fora de casa, ou melhor, dos 19 jogos que faltam, e tendo em conta as equipas a metade superior da tabela, apenas 3 são fora, apesar de serem Porto, Braga e Benfica. E apesar do Sporting ter perdido mais pontos em casa do que fora, embora eu saiba que a diferença não é muita. Mas do ponto de vista emocional, Pedro, se calhar começava por ti, do ponto de vista emocional, tu sentes que vais ser campeão? O que é que sentes? Deixa a racionalidade lá? Quer dizer, se calhar não deixa, não sei. Mas... Sim, no sentir, quer dizer, eu sinto que, comparando com estes últimos anos, vou-te dizer, 2015, 2016, que há bocado falei, especialmente a partir de uma certa altura, talvez ali na segunda volta, há ali momentos em que eu acredito que podíamos ser campeões. Aí tinha muito mais. Esse ano tu sentes a equipa entrava para matar completamente, termina o campeonato quase sem hipótese de ser campeões, quer dizer, tinha teoricamente, mas sabíamos que era quase impossível, com uma exibição monumental a dar 4-0 ao Braga, numa das maiores enchentes que eu me lembro de ter visto ao vivo, de sportingistas em Braga, uma coisa inacreditável, e tu vias as pessoas... Repara, eu estive em Guimarães quando empatamos 0-0, estive depois na Luz quando perdemos com o famoso, que é conhecido não é, pelo famoso falhanço do Bryan Ruiz, e esses 2 jogos foram separados por uma semana, eu estive nos 2, e havia uma fé incrível, tanto que no jogo do Benfica ainda havia os famosos comboios verdes, que se realizaram 3 nesse ano, eu estive presentes nos 3, e tu sentias a equipa, sentias toda a gente com a equipa e sentias que havia ali, tu entravas para os jogos e era difícil, podias perder, como acabou por acontecer, mas havia ali uma fé muito incrível de que era possível ser campeão. Este ano, nós ainda estamos, é evidente, estamos longe, mas eu pelo menos sinto que olhando, e aqui não é o lado racional, eu vi o Porto Benfica deste fim de semana, curiosamente foi talvez o melhor jogo do Benfica se calhar esta temporada, o Porto também tem ali o problema de depois ficar a certa altura a jogar com 10, mas foi também apanhado se calhar de surpresa por um Benfica que se calhar não contraria tão forte, a verdade é que o Benfica teve ali alguma atitude diferente do que é normal, mas eu sinto que é possível ombrear, apesar de ter menos recursos, ombrear com estes 2 clubes. Já fizemos com o Porto em Alvalade, vamos ter jogos difíceis, obviamente vamos ter agora já em breve, no final do ano, com o Benfica em casa, mas eu sinto que é possível lutar até ao final. Agora, no final de janeiro, exatamente. Agora, é difícil dizer-te se vamos ser campeões, não? Isso ainda é muito longe, e sabes que, Pedro Barbosa, nós somos sportinguistas, o sportinguismo tem um karma muito grande, que é preciso ter cuidado. E esse karma diz que nós só mesmo quando o árbitro apitar, depois do último jogo e ter a certeza que estamos em primeiro lugar e que já não há mais, é que podemos festejar. Porque o karma sportinguista é o gol que sofremos contra o Rio Ave ter sido feito por 3 jogadores que passaram pelo Sporting na temporada passada e um deles nem passou bem. Portanto, é um bocadinho esta coisa, é aquele jogador que aparece que tu nem sabes o nome, nunca mais ouviste falar,
tipo o Baba, ou lá como é que ele se chamava, e faz um hat-trick pelo Beira-Mar contra o Sporting. Sim, são essas coisas que nós temos de ter algum cuidado, que nos acontecem com alguma facilidade. E eu diria, agora, eu acredito que é possível lutar pelo título, é possível, acho que sim, acho que quando chegas a um terço do campeonato, já passou um terço do campeonato, e agora aqui sim, olhando um bocadinho para aquilo que tu disseste, um bocadinho mais racional, uma melhor defesa, a equipa tem estado muito bem, não perdeu ainda nenhum jogo, apesar de tudo, estamos aqui, os sportingistas estão tristes porque empataram em casa com o Rio Ave e podemos estar neste momento com 6 pontos de avanço sobre Porto e Benfica, o que é bom estar chateado com uma coisa altamente positiva neste momento, que é estar com esta vantagem, não é? Normalmente estamos chateados por estar a 10 ou 15 pontos e não contarmos para nada. Portanto, eu acredito que desse ponto de vista podemos chegar lá. Agora, até acontecer, não vale a pena entrarmos aqui. Acho que houve uma coisa que tem-se visto. Os adeptos, pelo menos, como tu sabes, o Sporting está neste momento um clube bastante dividido. Quer dizer, que o dividido, não sei quantas fações, não sei, mas pronto, quem nos ouve percebe perfeitamente isso. Temos uma direção eleita na altura com um terço dos sócios que votaram nela, portanto um terço, ou não foi bem um terço, mas até teve menos sócios a votar do que a outra que ficou à frente, neste caso o Bonadito, mas em número total de votos ganhou o Varandas, mas portanto tens aqui a questão do Bruno Carvalho que ainda subsiste e há aqui muitos adeptos que têm esse lado e portanto é um clube que tem aqui muitos problemas para resolver estruturais e relacionados com outros aspectos que não é o futebol. E portanto há uma coisa que o Ruben Amorim conseguiu, é que em agosto ninguém estaria à espera disso e neste momento nota-se, tem os jogadores, entre eles nota-se perfeitamente ali uma cumplicidade, uma vontade de fazer algo. Aquele jogo no Nacional são aqueles jogos que fazem os clubes campeões, são daqueles jogos que os clubes precisam para arrancar, da mesma forma que se calhar os benfiquistas, claro que foi um empate, mas também é daquela atitude que precisa-se, que se Jorge Jesus quer ganhar, ou como o Porto consegue, não é, às vezes ir buscar aquelas forças que só o Porto nós sabemos muito bem, não é, de vai não sei aonde buscar e uma união com tudo e todos e consegue ser campeão como foi o ano passado, quando o Benfica veio aqui ao Dragão e parecia que estava tudo feito para o Benfica ser campeão. Portanto, eu acredito que o Sporting, desse ponto de vista, o Ruben Amorim, a equipa, uniu, e os jogadores, o que nós temos visto, há ali uniu pelo menos em torno desta equipa, e portanto vamos até onde for possível, e eu espero que esse possível seja festejar, como estamos ainda por cima, festejar o título, como estamos ainda por cima num ano atípico, que vem já desde o ano passado, uma pandemia, em que coisas estranhas estão a acontecer no futebol. O Sporting lidera, o Manchester United também está a liderar quando ninguém, talvez dos campeonatos que mais ninguém contaria que o Manchester United vai-se a liderar neste momento a Liga Inglesa, ou o Milan em Itália, que também está a fazer uma boa campanha. Se calhar está na altura destes clubes que têm andado assim um bocadinho adormecidos voltarem aos títulos, vamos ver, mas pelo menos há aqui acreditar que é possível fazer qualquer coisa diferente do que tem acontecido nos últimos anos. João, como é que é? Quais é que são os teus feelings? Estás com as mesmas vibrações que sentiste no ano em que o Sporting acaba campeão em Vidal Pinheiro, ou nem por isso? Nessa altura acho que foi um crescendo diferente, porque a partir de janeiro, com os 3 reforços, com André Cruz, César Pratos e Mepenza, eu acreditei tipo, isto pode acontecer, uma equipa certinha, também muito pragmática, como tu te lembras, ganhava quase sempre 1-0, 2-1, começou ali a ganhar os jogos, depois já ganhou os confrontos com os grandes, ganhou o Porto, com o Célio Golo da Costa, comecei ali a acreditar nesta equipa. Uma coisa, o Pedro tirou-me uns argumentos, que é as coisas estranhas do futebol. O São Paulo está à frente no Brasileirão, o Lyon está à frente em França, o Milão está à frente em Itália, o Manchester está à frente provisoriamente em Inglaterra, porque o Manchester City tem menos um jogo, mas está à frente. City agora já pode passar. Já pode passar, mas ou seja, e o Sporting tem tido estrelinha, Barbosa, a verdade também seja dita, em alguns jogos o Sporting tem tido poucas oportunidades e puma, marca um golo e acaba por ganhar o jogo. Também tínhamos tido estrelinha. E depois também temos que pensar, num lado mais racional, bolas, se o Sporting é líder, é a única equipa que não tem derrotas no campeonato, se não acredita, está com 4 pontos de avanço, a par do Porto, a par do Benfica, é a única equipa que depende de si própria para ser campeã.
temos que acreditar um bocadinho, não é? Se estamos nestes fatores, temos que acreditar um bocadinho. Mas depois, conforme o Pedro referiu, vem o nosso karma, vem logo ao pensamento. E isso há um golo tipo com a mão como o Rony, não é? Isso é um Brian Ruiz no jogo decisivo lá para a frente. E se aparece, ainda para mais temos o Covid, e se aparece Covid em 7 jogadores ao mesmo tempo num jogo decisivo, Claro. Este lado emocional do Sporting é muito forte para nós, e é conforme o Pedro disse, eu acho que mesmo quando o árbitro apitar, eu vou ficar à espera ali 5 minutos que o VAR não venha para trás e anule o campeonato. O título ali, tipo, tivemos a ver e afinal há ali um lance, e portanto nós temos também este pessimismo um pouco ligado à nossa história, como é lógico, e estamos um bocado, agora estamos com esperanças, obviamente, mas isto já ter esperanças já é uma lufada de ar fresco para nós. Eu acho que os sportinguistas, sofrer com um empate, e repara, e quando eu digo a estrelinha até, a Barbosa, repara, o Sporting, ali o caos, não é? O Sporting empatou, toda a gente logo no Twitter a insultar-se, Sporting, Ruben Amorim e tal, não é? E de repente o empate no outro jogo e tudo, pronto, ainda temos 4 pontos, e depois, pumba, o Braga também perde, ainda ganhamos 1 ponto ao Braga, e tipo, esta estrelinha, ou seja, no meio deste tempestade, que foi o empate com o Rio Ave, ainda nos conseguimos chafar, tipo, há ali uma estrelinha, há ali uma ponta de esperança, há uma luzinha que temos que seguir e vamos ver agora, e eu acho que nós todos merecíamos, principalmente as gerações mais novas, ver o Sporting campeão, vou ser sincero, acho que há um gap geracional que ainda não viu o Sporting campeão, que é fundamental que vejam, porque isto da paixão alimenta títulos, não é? É muito giro ganhar a Taça Portugal, eu adoro, é muito giro ter ganho 2 taças da Liga, também foi fixe, foi um momento fantástico, que passei com o Pedro Varela em Braga e com alguns amigos, ganhamos 2 vezes, mas ganhar o título é algo que todos merecemos e, portanto, para estas gerações mais novas é outra coisa, é outro sabor, é outro vinho, é um vinho mais requintado, estás a ver? Pronto, é isso que nos falta neste momento, e, portanto, vamos acreditar. Meus caros, estamos então a fechar o programa. Antes de fechar, dizer a toda a gente para seguir o Pedro e o João no Sporting 160. Vocês gravam sempre à segunda-feira, é isso? Não é? 9h30 em direto, sempre. Vamos gravar daqui um bocadinho, exatamente, sempre às 9h30. Exatamente, em direto. No dia em que gravamos, o Pedro e o João vão gravar daqui a pouco o Sporting 218, programa 218 já. O programa 218. Já é assim uma marca. Ao vivo. Impressionante. Vejam o quão antigo é. Vejam o quão antigo é já o Sporting 160, a quantidade de gente que por já lá passou, de temas que já trataram, portanto sigam também o Pedro e o João no Twitter. O Pedro podem encontrar por Bancada de Leão, não tanto por Pedro Varela. Sim. O João podem encontrar por João Castro. Sim, o João Castro aparece lá. Escrevam João Castro 1906 e apanham João. Meus caros, foi um prazer estar de novo à conversa convosco na podosfera. Não é a nossa primeira vez, nem será a última. Foi um prazer enorme. E portanto, muito obrigado por terem sido os primeiros convidados aqui do nosso podcast. Obrigado nós pelo convite. Nada, foi um enorme prazer. Da nossa parte, a Solver.pt, estaremos de volta na próxima quarta-feira, exatamente. Os nossos podcasts sairão sempre à quarta-feira. Poderão sempre esperar que nós comentemos a atualidade desportiva, com nomes sempre excitantes do panorama desportivo português. E até lá, fiquem bem.